e vigorosas. Semelhantes desastres são oriundos do esquecimento de que a nossa linha de frente, na batalha humana, é o lar, com todas as suas obrigações sacrificiais, compelindo as mães, as esposas, filhas e irmãs aos atos supremos da renunciação. Nosso mestre é Jesus. Nosso trabalho é edificação para a vida eterna. O imprescindível não olvidar que os homens obedecerão, em todas as suas tarefas, ao imperativo do sentimento. Sem esse requisito, são muito raros os que triunfam. O necessário converter o nosso potencial de fé em fonte de auxílio. Nada conseguiremos no terreno das competições mesquinhas, mas sim na esfera da bondade e da cooperação espiritual. Busquemos compreender, cada vez mais, o caráter transcendente de nossas obrigações. Quando nos referimos ao dever doméstico, claro que não aludimos à subserviência ou à escravidão. Referimos-nos à dignidade feminina com o Cristo para que todas nos tornemos devotadas cooperadoras de nossos irmãos. O mau feminismo é aquele que promete conquistas mentirosas, perdido em pregações brilhantes para esbarrar, mais tarde, em realidades dolorosas. Reconhecemos, porém, que o feminismo, esse que integra a mulher no conhecimento próprio, é o movimento de Jesus, em favor do lar, para o lar e dentro do lar. Felizes sois, portanto, pela santidade de vosso ministério. Unamos as mãos no trabalho redentor. Seja nossa casa, o grande abrigo dos corações, onde todos temos uma tarefa sagrada a cumprir. Deus nos-la concedeu, atendendo-nos às aspirações mais elevadas e às súplicas mais sinceras. Cada obstáculo seja um motivo novo de vitória e cada pequena dor seja para nós uma joia do escrino da eternidade. Deixa que a tormenta do mundo, com suas velhas incompreensões, se atenue pelo poder divino. Não vos magoe os ouvidos o rumor das quedas exteriores. Continuai na casa do coração, certas de que Jesus estará conosco, sempre que lhe soubermos preferir a companhia sacrossanta. No escândalo da cruz. Emmanuel. Fim da crucificação, espraiou o mestre olhar pela turba inconsciente. As opiniões contraditórias do povo alcançavam-lhe os ouvidos. Ocultavam-se os beneficiários de seu amor. Era constrangido, agora, a permanecer entre o insulto dos acusadores e o escárnio da multidão. Angustiado, identificava a maioria dos semblantes. Ali, comprimiam-se pessoas da cidade que lhe conheciam a missão divina, mais além, acotovelavam-se romanos aos quais socorrera, generoso, ou romeiros de regiões diversas, que lhe deviam favores e benefícios. Quase todos haviam comparecido à festividade de sua entrada triunfal em Jerusalém, comentando-lhe o feito, na ressurreição de Lázaro, ou recordando-lhe entusiasticamente, a virtude, a cooperação, o ânimo e o serviço. Não haviam decorrido muitas horas e as mesmas bocas ridicularizavam-no, sem piedade. Por que não reagira, em recebendo a ordem de prisão? Não seria razoável a fuga dos discípulos diante de sua tolerância em frente aos sequazes dos sacerdotes? Não salvara tantos. Por que não remediar a si mesmo? Ensinar a resistência ao crime e às tentações. Por que se entregava, assim, como desordeiro vulgar? Não seria vergonha atender a missionário como aquele, incapaz de qualquer reação? Entretanto, um dia, indignara-se no templo, perante os mercadores infiéis. Que razões o moviam a não recorrer à justiça do mundo? Contrariamente, a toda a expectativa, aceitara a prisão sem resistência. Deixou-se conduzir como criança pela pior companhia, submeteu-se aos açoites e bofetadas. Deixou-se vestir de uma túnica escandalosa, ele que era simples e sóbrio por excelência, nem reclamou contra os espinhos com que lhe coroaram a fronte. Aceitou a cruz como se a merecesse e, por fim, ó ridículo supremo, não se revoltou quando o exibiram no madeiro, seminu, sob apupos e gargalhadas. Jesus ouvia as opiniões que se entrechocavam, guardando silêncio. Onde estaria o Evangelho, se reagisse? Para onde enviaria os seguidores de sua palavra se lhes abrissem no coração a sede de vingança? Que seria do reino de Deus, se pretendesse um reino dominador na terra? Onde colocaria a justiça do Pai, se também duelasse com a justiça dos homens? Onde situava o auxílio divino, de que era portador, se não desculpasse a ignorância? Como demonstraria o amor de que se fizera pregoeiro, lançando chamas de cólera,
exigindo reivindicações e castigando os escarnecedores, já de si mesmos tão infelizes. Deveria acusar publicamente os organizadores do escândalo, dando-lhes pasto aos sentimentos perversos, ou deveria tratá-los com o silêncio, para que tivessem de enxergar a si próprios. O mestre espraiou o olhar pela multidão desvairada, lembrou-se dos amigos distantes e fixou os adversários presentes, meditou nas profundas perturbações da hora em curso, considerou as necessidades espirituais de cada homem, compreendeu o imperativo da vontade de Deus e, já que era indispensável dizer alguma coisa, movendo os lábios na direção do futuro de sua doutrina, levantou os olhos da terra para os seus e murmurou compassivo: perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Pátria do Evangelho. Emmanuel. Como as individualidades, também as pátrias surgem no vasto cenário das civilizações, com funções definidas, no concerto dos povos, e assim como o homem isolado possui uma zona de liberdade de ação, na teia de circunstância da vida coletiva, também às nações é conferido, do alto, o direito de agir, no caminho das decisões de natureza coletiva, no âmbito de serviços que lhes compete desempenhar na grandiosa oficina da evolução humana. A história é a Bíblia sagrada dessas noções de direitos e deveres isolados dos povos, objetivando-se a construção do progresso universal. Enquanto os israelitas organizavam as luzes religiosas para o futuro do mundo, os fenícios erguiam as bases econômicas dos fenômenos da troca para a subsistência da vida material. Enquanto os gregos pescavam as pérolas da filosofia, no oceano imenso de suas atividades espirituais, os romanos preparavam os princípios de direito para a vida prática. Cada pátria é uma colmeia de trabalhadores fabricando o mel de sabedoria da existência, nos esforços purificadores e dolorosos, a caminho da absoluta união de toda a família universal. Com o advento do Cristo, há 2000 anos, felicitavam-se os horizontes do planeta, com um roteiro novo e definitivo. O Evangelho, com a simplificação de todas as estradas das criaturas humanas, na humildade e no amor, buscou identificar os labores de todos os povos entre si, mas a civilização ocidental não soube guardar as valorosas virtudes de seus antepassados. Um véu de sombras procurou perpetuar a ignorância no coração da humanidade sofredora. Novas missões coletivas foram dadas às nacionalidades do globo que, abusando da sua linha de emancipação e liberdade, em considerável maioria, se entregaram à sinistra embriaguez do imperialismo e da ambição, fazendo jus às mais dolorosas expiações, quais as que se verificam, desde muito, na totalidade dos países europeus. Mas o relógio da evolução universal não pode estacionar, em face da defecção dos homens. A hora do Cristo há de soar, no momento oportuno. É por isso que, multiplicando-se em atividades, o mundo espiritual, sob a determinação augusta do Divino Mestre, transplantou para a América a árvore maravilhosa da fraternidade e da paz, a cuja sombra cariciosa e divina, vamos encontrar o Brasil, sob a luz do cruzeiro, desempenhando a tarefa significadora de pátria do Evangelho. O conquistador diferente. Irmão X. Os conquistadores aparecem no mundo, desde as recuadas eras da selvageria primitiva. E, há muitos séculos, postados em soberbos carros de triunfo, exibem troféus sangrentos e abafam, com aplausos ruidosos, o cortejo de misérias e lágrimas que deixaram à distância. Sorridentes e felizes, aceitam as ovações do povo e distribuem graças e honrarias, cobertos de insígnias e incensados pelas frases lisonjeiras da multidão. Vasta fileira de escritores congrega-se-lhes em torno, exaltando-lhes as vitórias no campo de batalha. Poemas épicos e biografias romanceadas surgem no caminho, glorificando-lhes a personalidade que se eleva, perante os homens falíveis, a dourada galeria de semideuses. Todavia, mais longe, na paisagem escura, onde choram os vencidos, permanecem as sementeiras de dor que aguardarão os improvisados heróis na passagem implacável do tempo. Muitas vezes, contudo, não chega a conduzir para o túmulo as medalhas que lhes brilham no peito dominador, porque a própria vida humana se incumbe de esclarecê-los, através das sombras da derrota, dos espinhos da enfermidade e das amargas lições da morte. Dario, filho de Estáspes, rei dos persas, após lixar o poderio dos seus exércitos,
impôs terríveis sofrimentos à Índia, à Trácia e à Macedônia, conhecendo, em seguida, a amargura e a derrota, à frente dos gregos. Alexandre Magno, por tantos motivos admirado na história do mundo, titulou-se Generalíssimo dos Helenos, em plena mocidade e, numa série de movimentos militares que o celebrizaram para sempre, infligiu inomináveis padecimentos aos lares gregos, egípcios e persas. Todavia, apesar das glórias bélicas, com que desafiava as cidades e guerreiros, fazendo-se acompanhar de incêndios e morticínios, rendeu-se à doença que lhe imobilizou os ossos em Babilônia. Aníbal, o grande chefe cartaginês, espalhou o terror e humilhação entre os romanos, em sucessivas ações heróicas que lhe imortalizaram o nome, na crônica militar do planeta. Contudo, em seguida a bajulação dos aduladores e a falsa concepção de poder, foi vencido por Cipião, transformando-se num foragido sem esperança, suicidando-se, por fim, num terrível complexo de vaidade e loucura. Júlio César, o famoso general que pretendia descender de Vênus e de Anquises, constitui um dos maiores expoentes do engenho humano, submeteu a galha e desbaratou os adversários em combates brilhantes, governando Roma, na qualidade de magnífico triunfador. No entanto, quando mais se lhe dilatava a ambição, o punhal de Bruto, seu protegido e comensal, assassinou-o, sem comiseração, em pleno Senado. Napoleão Bonaparte, o imperador dos franceses, depois de exercer no mundo uma influência de que raros homens puderam dispor na terra, morre, melancolicamente, numa ilha apagada, ao longo da vastidão do mar. Ainda hoje, os conquistadores modernos, depois dos aplausos de milhões de vozes, após a dominação em que se fazem sentir, magnânimos para os seus amigos e cruéis para os adversários, espalhando condecorações e sentenças condenatórias, caem ruidosamente dos pedestais de barro, convertendo-se em malfeitores comuns, a serem julgados pelas mesmas vozes que lhes cantavam louvores na véspera. Todos eles, dominadores e tiranos, passam no mundo, entre as púrpuras do poder, a caminho dos mistérios do sofrimento e dos desencantos da morte. Em verdade, sempre deixam algum bem no campo das relações humanas, pelas novas estradas abertas e pelas utilidades da civilização, cujo aparecimento aceleram, todavia, o progresso amaldiçoa-lhes a personalidade, porque as lágrimas das mães, os soluços dos lares desertos, as aflições da orfandade, a destruição dos campos e o horror da natureza ultrajada, acompanham-nos, por toda parte, destacando-os com execráveis sinais. Um só conquistador houve no mundo, diferente de todos pela singularidade de sua missão entre as criaturas. Não possuía legiões armadas, nem poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordens a soldados, nem traçou programas de dominação. Jamais humilhou e feriu. Cercou-se de cooperadores aos quais chamou amigos. Dignificou a vida familiar, recolheu crianças desamparadas, libertou os oprimidos, consolou os tristes e sofredores, curou cegos e paralíticos. E, por fim, em compensação aos seus trabalhos, levado a efeito com humildade e amor, aceitou acusações para que ninguém as sofresse, submeteu-se à prisão para que outros não experimentassem a angústia do cárcere, conheceu o abandono dos que amava, separou-se dos seus, recebeu, sem revolta, ironias e bofetadas, carregou a cruz em que foi imolado e sua morte passou por ser a de um ladrão. Mas, desde a última vitória no madeiro, tecida em perdão e misericórdia, consolidou seu infinito poder sobre as almas, e, desde esse dia, Jesus Cristo, o conquistador diferente, começou a estender o seu divino império no mundo, prosseguindo no serviço sublime da edificação espiritual, no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, nas mais variadas regiões do planeta, erguendo uma terra aperfeiçoada e feliz, que continua a ser construída, em bases de amor e concórdia, fraternidade e justiça, acima da sombria animalidade do egoísmo e das ruínas geladas da morte. Pergunta e resposta. Emmanuel. Como devemos encarar o comunismo cristão? O comunismo em suas expressões de democracia cristã está ainda longe de ser integralmente compreendido como orientador de vossas forças político-administrativas. Somente serão entendidas as suas concepções adiantadas, à luz dos exemplos do Cristo,
Quando reconhecerdes que o Evangelho não quer transformar os ricos em pobres e sim converter os indigentes em ricos do mundo, fazendo desabrochar em cada indivíduo a concepção dos seus deveres sagrados, em face dos problemas grandiosos da vida. Comunismo ou socialismo cristão não pode ser a anarquia e a degradação que observais algumas vezes em seu nome, significando, acima de tudo, a elevação de todos, dentro da harmonia soberana e perfeita. Quando o homem praticar a fraternidade, não como obrigação imposta pelas justas conveniências, mas como lei espontânea divina do seu coração, reconhecendo-se apenas como usufrutuário do mundo em que vive, convertendo as bênçãos da natureza, que são as bênçãos de Deus, em pão para a boca e luz para o espírito, as forças políticas que dirigem os povos nortear-se ao sem guerras e sem ambições, obedecendo aos códigos de solidariedade comum. Semelhante estado de coisas, porém, nunca será imposto por armas ou decretos humanos. Representará o amadurecimento da consciência coletiva na compreensão dos legítimos deveres da fraternidade e somente surgirá, no mundo, por efeito do conhecimento e da educação de cada indivíduo. O Velho e o Novo Testamento. Emmanuel. Entre o Velho e o Novo Testamento encontram-se diferenças profundas e singulares, que se revelam, muitas vezes, como fortes contrastes ao espírito observador, ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa. O Velho Testamento é a revelação da lei. O Novo é a revelação do amor. O primeiro consubstancia elevado às experiências dos homens de Deus, que procuravam a visão verdadeira do Pai de sua casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo. Com o primeiro, o homem bateu à porta da morada paternal, perseguido pelas aflições, que lhe flagelavam a alma, atribulado com os problemas torturantes da vida. O Evangelho é a porta que se abriu, para que os filhos amorosos fossem recebidos. No Velho Testamento, a estrada é longa e, vezes sem conta, as criaturas humanas desfaleceram entre os sofrimentos e as perplexidades. No Novo, é a estrela da manhã espiritual, resplandecendo de amor infinito, no céu de uma nova compreensão. No primeiro, é o esforço humano. O Evangelho é a resposta divina. A Bíblia reúne o trabalho santificador e a coroa da alegria. O profeta é o operário. Jesus é o salário na revelação maior. Eis porque, com o Cristo, se estabeleceu o caminho, depois da procura torturante. E é por esse caminho que a alma do homem se libertará da Babilônia do mal, que sempre lançou incêndio no mundo, em todos os tempos. A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com o seu Pai. Suas imagens são profundas e sagradas. De suas palavras, nenhuma só se perderá. Um dia, no cimo do Monte da Redenção, os homens entregar-se-ão, de braços abertos, ao seu Salvador e a seu Mestre. Então, nessa hora sublime, resplandecerá, para todas as consciências da terra, a palavra de Deus. Sentimento e razão. Emmanuel. Nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Se é certo que os sentimentos sem a fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo o trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro sem o segundo fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo sem o primeiro descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas, em hipótese alguma, pode prescindir de sua cooperação. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. A primeira é o homem que termina a laboriosa etapa evolutiva. O segundo é o anjo que começa, nas suas manifestações iniciais, a caminho da espiritualidade pura. A razão é o caminho humano. O sentimento é a luz divina. Por esse motivo, todos os investigadores da verdade transcendente que percorram a estrada da experimentação, sem a fé, marcham às escuras e, não raro, esbarram na solidão e no desespero supremos. A ciência analítica,
A filosofia especulativa podem fazer muito pelo espiritismo, dentro de seus métodos experimentais, mas, sem a claridade religiosa, oriunda das eleições do campo doutrinário, estaria ele destinado a representar um papel tão humano e tão transitório, como das mais notáveis filosofias que o precederam, abrindo as janelas douradas de seus castelos teóricos no mundo, acenando as almas como o jogo das palavras, mas passando sempre, no curso do tempo, acabando mumificadas no sarcófago das bibliotecas esquecidas. Os espiritistas sinceros devem saber que a ciência e a filosofia do planeta são um conjunto de verdades provisórias. Suas equações variam de cérebro a cérebro, como de escola para escola. Sem estabilidade no tempo, ambas acompanham os voos do sentimento, de quando em quando aceso pela fagulha do gênio, que despreza a rotina e o convencionalismo, para iluminar a estrada do futuro infinito. Só o sentimento é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. Por essa causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio, em todos os instantes da vida não deve esquecer sua iluminação própria na fé, de sua elevação sentimental, de sua riqueza interior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual, na lei do esforço próprio. E é ainda por isso que todos os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam os seus ensinamentos em Cristo Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e modelo supremo de todas as criaturas humanas, em face de sua necessidade imediata de renovação interior. O advogado da cruz. Emmanuel. No mundo antigo, o apelo à justiça significava a punição com a morte. As dívidas pequeninas representavam cativeiro absoluto. Os vencidos eram atirados nos vales imundos. Arrastavam-se os delinquentes nos cárceres sem esperança. As dádivas agradáveis aos deuses partiam das mãos ricas e poderosas. Os tiranos cobriam-se de flores, enquanto os miseráveis se trajavam de espinhos. Mas, um dia, chegou ao mundo o sublime advogado dos oprimidos. Não havia, na terra, lugar para ele. Resignou-se a alcançar a porta dos homens, através de uma estrebaria singela. Em breve, porém, restaurava o templo da fé viva, na Igreja Universal dos Corações Amantes do Bem. Deu vista aos ceigos. Curou leprosos e paralíticos. Dignificou o trabalho edificante, exaltou o esforço dos humildes, quebrou as algemas da ignorância, instituiu a fraternidade e o perdão. Processaram-no, todavia, os homens perversos, a conta de herético, feiticeiro e ladrão. Depois do insulto, da ironia, da pedrada, conduziram-no ao madeiro destinado aos criminosos comuns. Ele, que ensinara a justiça, não se justificou, que salvara muitos, não se salvou da crucificação, que sabia a verdade, calou-se para não ferir os próprios verdugos. Desde esse dia, contudo, o sublime advogado transformou-se no advogado da cruz e, desde o supremo sacrifício, sua voz tornou-se mais alta para os corações humanos. Ele, que falava na Palestina, começou a ser ouvido no mundo inteiro, que apenas conversava como o povo de Israel, passou a entender-se com as várias nações do globo, que somente se dirigia aos homens de pequeno país, passou a orientar os missionários retos de todos os serviços edificantes da humanidade. Que importam, pois, nos domínios da fé, as perseguições da maldade e os ataques da ignorância? Advogado da cruz continua operando em silêncio e falará, em todos os acontecimentos da terra, aos que possuam ouvidos de ouvir. A cruz. João de Deus. Minha mãezinha. Interroga. A pequena, olhos em luz, por que razão nosso mestre preferiu morrer na cruz? Não era ele o enviado do poder do Criador? Não passou por este mundo, acendendo a luz do amor? A velha mãe meditou e respondeu, em seguida, filhinha, todo o evangelho é a grande lição da vida. O horto de solidão, o calvário do tormento são convites do Senhor à luz do desprendimento. E a cruz é a realidade sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição. O Evangelho. Emmanuel. Entre a manjedoura e o Calvário, guarda-se a lição eterna do Cristo. Na primeira, ergue-se a humildade, clarificando o caminho dos homens. No segundo, erguem-se a esperança e a resignação na providência divina. Nesses dois capítulos,
imensos pela sua expressão simbólica, encerra-se todo o monumento de filosofias do cristianismo. 20 séculos decorreram. Os primeiros mártires da fé edificaram as bases da doutrina do crucificado sobre a face do mundo. Uma luz poderosa irradiava-se da cruz, iluminando as estradas da evolução em todo o planeta. Todos os deuses do politeísmo romano desapareceram dentro do novo conhecimento da verdade. A poesia grega, que ainda era a fonte essencial da inspiração do mundo, teve as suas bases regeneradas pela doce lição da divina vítima. Mas, a ambição de domínio sobrepõe-se ao sacrifício e ao martírio. O imperialismo romano não tardou a se manifestar, travestido nas mitras episcopais, e a grande lição do Calvário foi esquecida, no abismo das exterioridades religiosas. A má-fé e o embuste rodearam o Evangelho, enegrecendo-lhe as páginas, e a figura luminosa do Cristo foi adaptado por todas as filosofias, por todas as escolas e interesses particulares. O Evangelho serviu de instrumento para lutas e morticínios. Os homens, tocados de egoísmo e ambição, procuraram torcer-lhe os ensinos, como se estes se constituíssem de textos de leis humanas e falíveis. Raros corações entenderam amai-vos da lição imorredoura do sublime enviado. E o resultado da grande incompreensão é presentemente vivido pela vossa época dos supremas angústias. Será, talvez, ocioso a vós outro nossa insistência no exame da civilização em curso, fala de valores espirituais. Acresce notar, porém, que o nosso esforço deve caracterizar-se pelo trabalho de encaminhar a luz divina ao vosso entendimento. O mundo, na atualidade, experimenta transições angustiosas e rudes. Para a culminância da luta desde crepúsculo de civilização, as corridas armamentistas, no planeta, custas às nações fabulosas fortunas por dia, ignorando-se, na estatística exata, os elementos despendidos na educação do povo e na assistência às massas. No entanto, os políticos, os falsos sacerdotes e todos os cientistas da Terra, enganam-se em suas ingratas cogitações. A direção do orbe pertence a Jesus, cuja mão divina permanece no leme, apesar da escuridão da noite e não obstante a força destruidora da procela. Os grandes gênios da espiritualidade superior reúnem-se no infinito, examinando o curso dos destinos humanos, e, enquanto lembra, em vossa assembleia humilde, o vulto luminoso da cruz, prepara-se no ilimitado um novo dia para o conhecimento terrestre. O cristianismo marcou uma era diferente e os séculos futuros viverão a claridade de uma outra luz que, em breve, raiará nos horizontes da terra, para o coração aflito e sofredor da humanidade. Aqueles velhos bandeirantes. Rodrigues de Abreu. Aqueles velhos bandeirantes da epopeia paulista, semeadores da vida e da beleza, que seguiram a cruz consoladora em auxílio amoroso à natureza, nunca morreram, nunca estacionaram. De quando a quando, bebem no infinito novas forças em luzes surpreendentes. E renascem felizes no lar amigo de seus descendentes. Velhos trabalhadores do Evangelho, se descobriram ouro e pedrarias, se gemeram, suando nos trabalhos, nas grandes matas ermas e sombrias, jamais obedeceram ao sentido cruel da ambição destruidora, persistiram, lutaram e sofreram, vida em fora, porque eram os amigos bem-amados que Jesus enviou a Anchieta. Depois de ouvirem o apóstolo do Brasil, recordaram as promessas sagradas do Senhor compassivo e abandonaram tudo nas fazendas. Alegrias, abetos e contendas, canaviais e engenhos poderosos, e unidos, valorosos, foram para o sertão verde renovar as sementes da vida. Desde então, aqueles velhos bandeirantes, tendo Cristo, no céu, por companheiro, erigiram nos montes e nos vales as fraternas cidades do Cruzeiro. Entregaram aos índios a cartilha da fé, lavraram o chão duro, semearam as bênçãos do futuro. Deixando a vida nova nos seus trilhos, talharam lealmente o esperançoso berço de seus filhos, obedecendo ao Cristo de bondade foram chamar os filhos de outras terras que desejassem a fraternidade. E, reunindo-os nas mesmas leis de amor, esses espíritos heróicos no ideal renovador, acenderam novas luzes, junto ao colégio de Piratininga. Suas casas grandes, agora, em vastas proporções, não somente se espraiam pela terra amorosa mas elevam-se também para o céu, copiando o impulso de seus corações. Jesus multiplicou-lhes os talentos e os filhos das bandeiras traçam novos caminhos opulentos,
Aqueles velhos bandeirantes nunca se foram para sempre. Logo após a passagem do sepulcro, se não voltam imediatamente, continuam no esforço, em forma diferente, renovando, inspirando, combatendo, num sublime trabalho jamais visto por um Brasil maior, com Jesus Cristo. Postais cristãos. Casimiro Cunha. O caminho do Evangelho no rumo à divina luz, começa na manjedoura e vai ao topo da cruz. Não te doam neste mundo as lágrimas de aflição, que o pranto lava os caminhos traçados no coração. Perdoa a mão criminosa que te faz chorar, pois alguém vela por ti nas luzes do eterno lar. Há muitas sendas na terra, no roteiro da ilusão, mas a estrada com Jesus é santa renovação. Agradece a providência o tempo vestido em flor e louva o Senhor da vida. Nos dias de tua dor, se desejas a vitória no combate contra o mal, vive, amigo, desde hoje, a vida espiritual. Aos grandes homens do mundo podemos admirar, mas somente a Jesus Cristo devemos acompanhar. Avante! João de Deus. Caminheiro do bem, seguiu avante no serviço da paz que vos conduz, dando pão ao faminto, amparo aos nus, socorrendo a miséria soluçante. Vosso trabalho é áspero e incessante as angústias, porém, de vossa cruz são flores de verdade, amor e luz para a vida do espírito triunfante. Não vos magoem lágrimas e espinhos e espalhai, ao longo dos caminhos, as alegrias do Consolador. Ide, com renovada confiança. Guardai convosco a lúcida esperança do divino serviço do Senhor. Palavras de amigo. Batuíra. Meu irmão, permaneça em seu espírito a bênção de Jesus, o nosso divino Mestre. Agradecemos a você que adquiriu estas páginas, em favor do nosso trabalho de assistência aos pequeninos. A obra é grande, meu amigo, e reclama companheiros de boa vontade. Por esse motivo, com o meu reconhecimento, endereço-lhe um apelo. Venha e ajude-nos. Reunamos-nos a serviço do Evangelho. A semeadura do bem produzirá para o seu próprio benefício. A colheita de amanhã dependerá do seu trabalho de hoje. Em virtude de semelhante realidade, não nos alongaremos através de muitas palavras para somente repetir com Emmanuel, a criança é o futuro. E todos nós estamos a caminho do infinito por vir. Pedro Leopoldo, 10 de setembro de 1945. Carta de irmão. Casimiro Cunha. Meu amigo, se procuras a nova revelação, não menosprezes na terra a própria renovação. Curiosidade é caminho, mas a fé que permanece o construção luminosa que só o trabalho oferece. A dúvida honesta e nobre tem a sua recompensa, mas sem auxílio a ti mesmo não terás a luz da crença. Conheço-te as aflições, as ansiedades, as dores. E reconheço-te a fuga nos planos exteriores. Inventas preocupações, carregas fardos mentais. Multiplicas fantasias dos sentidos corporais. Complicando os teus deveres, tentando domínio inglório, padeces atormentado na sede do transitório. E vens pedir, pressuroso, soluções claras e extremas, contudo, os desencarnados não resolvem teus problemas. Fenômenos para os olhos. Tomados à luta alheia, na maioria, não passam de castelos sobre areia. Antes de tudo, é preciso que ilumines a razão, buscando purificar o cérebro e o coração. Volta, pois, ao teu caminho, faz o bem, evita o mal. Encontrarás em ti mesmo a vida espiritual. Nada vale observar nas estradas da existência, sem o valor positivo da luta e da experiência. Espiritismo é uma escola de vida, verdade e luz, que reclama do aprendiz a aplicação com Jesus. Súplica à Mãe Santíssima. Bittencourt Sampaio. Anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treve e pranto no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos Anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos, ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Coração do mundo. Pedro Dona Alcântara. Pátria de luz da bem-aventurança,
Sobre as tuas vastíssimas estradas, fala o mestre do amor e da esperança, como outrora, entre ovelhas desgarradas. Vives nos bens da fúlgida aliança que te ofertam as almas bem-amadas, nutrindo-te das flores de bonança, filhas de um sol de novas alvoradas. No teu seio de amor augusto e grande, eis que a luz evangélica se expande, em clarões de ciência e de bondade. És, hoje, o coração do mundo inteiro, florindo a luz divina do cruzeiro, no canto imenso da fraternidade. Súplica de Natal. Casemiro Cunha. Na noite santificada, em maravilhas de luz. Sob em preces, cantam vozes lembrando-te, meu Jesus. Entre as doces alegrias de teu Natal, meu Senhor volve ao mundo escuro e triste os olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, Mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria da paz, da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar, onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo de teus caminhos, sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas e abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, Mestre, aos que vivem erguendo-te a nova cruz. Dá-nos, ainda, a bonança de tua divina luz. Desculpa mundo infeliz distante das leis do bem, releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e ao teu amor não dormiu. Por isso, ó Pastor divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei pela fé que nos conduz das sombras de nossa vida ao reino de tua luz. Entregai-vos ao Cristo. Pedro Dona Alcântara. Se buscais a verdade soberana, preciso fugir à noite escura, cuja sombra pesada vos empana a visão corporal, pobre e insegura. O a sombra que desceu a ciência humana, amortalhando a mísera criatura, sob a carne que humilha, esquece e engana no turbilhão de vossa desventura. Tendes vivido em louca fantasia, entre as sendas de dor e de ironia descuidados da trágica demora. Vinde. Se desejais a liberdade com os bens da luz, da paz e da verdade, entregai-vos ao Cristo, desde agora. O homem e a dor. Augusto dos Anjos. O homem de concepções indefinidas. Que tateia nas trevas da ignorância, nada registra além da substância da carne estranha que sufoca vidas. Faminto nos celeiros da abundância, é o herdeiro da lágrima, em feridas, sepultado em micróbios homicidas, outro Job, pela chaga e mendicância. É esse homem que, cego à luz divina, arma os canhões para a carnificina, sonâmbulo sem luz, sem paz, sem norte. Mas a dor que lhe assiste às derrocadas, modifica-lhe as míseras estradas, nas expressões irônicas da morte. Os óculos. João de Deus. Descuidada, a pequenita, face rosa de romã. Revirava, buliçosa, os óculos da mamã. Vidro aos olhos, contemplando a região colorida, demonstrando-se assustada, exclama, surpreendida. Oh! Mamãe, tudo está negro, que enorme transformação. Parece que toda a casa está pintada a carvão. Muito aflita, retirando o vidro de cor escura, a pequenina observa mais tranquila, mais segura. Agora, sim. Tudo claro, o armário, a mesa, o jarrão. Que alívio, mamãe querida, ver as coisas tais quais são. Vês, filha? Diz-lhe a mãezinha. Que buscava meditar, na vida, tudo depende do modo de analisar. Quem aplica aos próprios olhos o vidro do pessimismo, envolve-se em densas trevas, projetando-se no abismo. Prece. Bittencourt Sampaio. Do teu trono de eternos esplendores derrama, meu Jesus, a luz divina. Luz generosa e doce que propina a vida e consola os pobres pecadores. Ante os que buscam teus trabalhadores, auxilia nossa alma pequenina, dá-lhes a crença excelsa e peregrina, tu que és o amor de todos os amores. Nesta assembleia há tristes desenganos, amargurados corações humanos, perdidos na descrença e na maldade. Dá-nos a fé que vence o ceticismo. Que o teu amor transponha o grande abismo, salvando-nos da sombra e da impiedade.
Rogativa ao Cruzeiro do Sul. Pedro da Alcântara. Generosas estrelas da bonança, que assinalais a terra da bondade, espalhai sobre o mundo em tempestade vossas luzes de amor e de esperança. Cruz de glórias da bem-aventurança, lembrai ao coração da humanidade o mestre do caminho e da verdade na mensagem de paz e segurança. Constelação de altíssimos arcanos, altar dos sóis dos seus americanos, entoai nosso cântico fraterno. Sentinela do povo brasileiro, derramai sobre a dor do mundo inteiro as esperanças do Brasil eterno. Sementeira. João de Deus. Mamãe, pergunta a pequena contemplando a sementeira, por que razão há marmelos ao lado da pimenteira? É verdade, Manuelita. Responde a mãe carinhosa, a natureza cartilha da lição silenciosa. A origem de cada coisa pertence à sabedoria daquele que fez o sol, a noite, o luar, o dia. Mas notemos no canteiro a sugestão que ele encerra, duas plantas diferentes, nascidas da mesma terra. A pimenta, muitas vezes, fera a boca descuidada, ao passo que agrada sempre o gosto da marmelada. E, enquanto a menina ouvia, refletindo, atenciosa, a palavra maternal concluía, generosa, nossa existência no mundo, em todos os seus minutos, é como o solo amoroso sempre disposto a dar frutos. Paz, fortaleza, alegria, desencantos e aflição dependem da sementeira na terra do coração. Fim.